A Bíblia aprova a poligamia. Por séculos, essa pergunta ecoou entre os fiéis, gerando debates acalorados e levantando dúvidas inquietantes. Quando lemos sobre figuras como Davi, Salomão e outros reis do Antigo Testamento, somos confrontados com histórias de homens que possuíam não apenas uma, mas várias esposas e concubinas. Essas narrativas, muitas vezes envoltas em glória e poder, parecem sugerir que Deus, em algum momento, não apenas tolerou, mas talvez até tenha permitido essa prática. Porém, a questão permanece. Por que hoje a poligamia é amplamente desaprovada entre os cristãos, sendo considerada até mesmo pecado em diversas denominações? Será que a Bíblia mudou de opinião ou estamos interpretando algo errado? A origem da poligamia no Antigo Testamento. A prática da poligamia remonta aos primórdios da humanidade, antes mesmo da formação das leis mosaicas. Lameque, descendente de Caim, foi o primeiro homem registrado na Bíblia a ter duas esposas. Gênesis 4:21. Com o tempo, a poligamia tornou-se comum entre líderes e patriarcas, especialmente em culturas onde a força de uma família era medida pelo número de filhos. Para povos antigos, alianças políticas e econômicas eram frequentemente seladas por casamentos múltiplos. Mas o que dizer de Davi, o homem segundo o coração de Deus? Suas muitas esposas e concubinas não impediram que fosse abençoado e exaltado como rei. E Salomão, o homem mais sábio que já viveu, teve 700 esposas e 300 concubinas, algo que hoje soa absurdo. A aprovação divina estava de fato por trás disso. Poligamia, permissão ou tolerância? Ao analisar as Escrituras, vemos que Deus jamais ordenou ou incentivou explicitamente a poligamia. O modelo original de casamento é claramente apresentado em Gênesis 2:24, quando Deus instituiu a união entre um homem e uma mulher. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Este ideal monogâmico é repetido por Jesus no Novo Testamento, Mateus 19:4-6. Então, por que os reis e patriarcas se desviaram desse padrão? A resposta parece residir na tolerância divina. Em muitas ocasiões, Deus permitiu práticas culturais para lidar com a dureza do coração humano. Assim como o divórcio foi permitido sob certas condições, Deuteronômio 24:1, a poligamia foi tolerada, embora nunca tenha sido o plano ideal. Mesmo assim, os exemplos bíblicos mostram que a poligamia frequentemente trouxe conflitos, ciúmes e dor. A rivalidade entre as esposas de Jacó, Lia e Raquel, é um exemplo clássico de como essa prática gerava desarmonia. Por que a poligamia não é permitida hoje? Com a chegada de Cristo, a humanidade foi chamada a retornar ao plano original de Deus para o casamento. O Novo Testamento é enfático ao reafirmar a monogamia. Os requisitos para líderes cristãos, como bispos e diáconos, incluem ser marido de uma só mulher. 1 Timóteo 3:2. Mais do que isso, o casamento passa a ser um reflexo do relacionamento entre Cristo e a Igreja, uma união singular e exclusiva. Efésios 5:25-33. Além disso, o contexto cultural e social mudou drasticamente. No mundo moderno, a poligamia é frequentemente associada à desigualdade e exploração, algo contrário aos valores de amor e respeito mútuo promovidos no cristianismo. A grande revelação. No entanto, a pergunta permanece: será que Deus mudou? A resposta está nas Escrituras. Eu sou o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. A poligamia nunca foi o plano ideal de Deus, mas ele trabalhou dentro das imperfeições humanas para cumprir seus propósitos maiores. As histórias de Davi e Salomão não são um endosso da poligamia, mas um lembrete poderoso de que Deus pode redimir até mesmo nossas escolhas equivocadas. Hoje,
A monogamia não é apenas um mandamento, mas um chamado para refletirmos o amor perfeito e exclusivo de Deus em nossos relacionamentos. A prática de múltiplos casamentos foi uma concessão temporária, um testemunho da paciência divina com um mundo imperfeito. Contudo, o ideal sempre esteve claro: um homem e uma mulher, unidos como uma só carne, em aliança eterna.